Então vamos a João capítulo 11, Let's go to John, versículo chapter 1. 11, Códigos verse, espirituais, spiritual codes, códigos espirituais no spiritual Evangelho codes de João. in the book of John. E eu tenho hoje uma assessora para assuntos americanos, And I have a someone Tiffany, speaking in English back there. que está ali traduzindo. Hoje eu não vou precisar Translating. falar nas duas línguas. Códigos espirituais do Evangelho de Spiritual João. codes in Eu the quero book ler of com John. você I want to read with you João capítulo 11, alguns John versículos que chapter diz: 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quantos sabem que nada na Bíblia é por acaso? Isso significa que quando João diz que esta é aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tem uma razão para isso. João tem um motivo para querer que saibamos que esta mulher é aquela que ungiu os pés de Jesus e secou com os seus cabelos. Então, para respeitar João, nós vamos ver o texto dela fazendo isso, que é no capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Para você ter uma ideia, um dinheiro, que era um denário, equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador comum. A pessoa trabalhava um dia, recebia um denário, que é esse dinheiro que diz aqui no texto. Um dia valia um denário. Para você ter uma ideia do valor do pote de perfume, Judas, que era o tesoureiro, está dizendo: por que não vendeu isso por 300 denários? 300 denários. Quase que um ano de trabalho de um trabalhador valia aquele perfume. Era um perfume caríssimo que muitas vezes os pais davam para as filhas como uma espécie de garantia para uma possível necessidade no futuro. Então eles guardavam aquilo como você guardaria uma barra de ouro. Não, isso aqui é a minha poupança para o futuro. Então ela pega aquilo, quebra, joga nos pés de Jesus e enxuga com o cabelo. E o texto diz: e a casa se encheu com o cheiro do aroma. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, é disso que João está falando quando ele fala desta mulher. Curiosamente, em Lucas 7:38, tem um outro caso de uma outra mulher fazendo algo parecido, algo semelhante. E que diz assim, tem alguém querendo pregar aí. Diz no verso 37, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Tá? O unguento é o nardo, o alabastro é o vaso, é uma espécie de pedra especial que eles cavavam dentro, faziam um vaso de uma peça única, e eles lacravam a boca desse vaso para o cheiro do perfume não se perder e para que a pessoa também resistisse à tentação de ir usando aquilo gradativamente, porque era muito caro.
Tá? Então, dentro desse vaso de alabastro, tinha o nardo, que é o mesmo perfume lá do outro texto. Diz que, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com o unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Esses são os falsos justos, né? E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais se perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que é o beijo no rosto e na testa quando recebia o convidado. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Você pode dizer amém, Jesus? Diga: fala comigo, Senhor. Amém. Eu tenho falado esses dias, começamos lá no início do livro de João, falando sobre códigos espirituais do livro de João, no Evangelho de João. E hoje eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. É claro que um pouco mais para o final eu vou falar até que meio de raspão sobre a ressurreição de Lázaro. Não dá para ler o texto capítulo 11 de João e pelo menos não falar um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro, mas não é o foco da mensagem. Eu quero te mostrar algumas outras coisas que você vai poder acompanhar ali. E o tema de hoje é lições da ressurreição de Lázaro, não é? E o texto começa de uma forma curiosa, e eu separei aqui 6 verdades que eu quero compartilhar com você, e começa exatamente pelo versículo 3. Tem uma informação no versículo 3 que é uma coisa simplesmente impressionante, que diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, a primeira grande verdade que eu extraio daqui é que suas lutas não indicam a ausência do amor divino. Os seus problemas, suas dificuldades, seus apertos, nada disto é um indicativo de que Deus não te ama. Mas de onde o senhor está tirando isso, pastor? Olha o que diz aqui: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Ou seja, gente que Jesus ama também adoece. O fato de você estar doente não quer dizer que Jesus te esqueceu, que Ele te abandonou, que Ele deixou de cuidar de você, que Ele não se importa contigo, que Ele ama menos você do que o outro que está saudável. E isso é importante porque isso é um dos bombardeios do diabo na mente das pessoas. Você está passando por uma luta qualquer, porque cada um tem uma história, embora tenha um texto muito interessante em Eclesiastes. Cadê? Não está funcionando aqui. Ok, já achei o problema. Ok, tem um texto em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 2 e 3, muito interessante, olha isso. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo
quanto se faz debaixo do sol. O que é, Salomão? Que a todos sucede o mesmo. O que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo basicamente que a chuva cai na cabeça do bom e do mal, o sol nasce para o bom e para o mal, o coronavírus pega nos bons e nos maus, todo mundo está passivo de adoecer, todo mundo está passivo de passar por problemas, por dificuldades. Todo mundo. Isso não é sinal de abandono divino. Isso não é sinal de juízo divino. Ah, será que é porque lá em 1964 eu fiz aquilo e aquilo? E o diabo fica batendo na cabeça, na nuca da pessoa, tentando usar coisas que são consequências de se viver no meio de uma sociedade caída. Nós vivemos no meio de uma sociedade pecaminosa. A nossa sociedade é problemática. Nós somos problemáticos. O tempo vai passando, meu filho. É um probleminha no pescoço, é um negócio no joelho, é um negócio nas costas, é um negócio não sei aonde. É ou não é? Mas há uns anos atrás você estava todo 100%, não é verdade? Mas o tempo está passando, nós estamos num processo de degradação. Diga comigo, é algo que vai... É duro dizer, mas é libertador. Diga comigo, eu estou envelhecendo. Facada em mi pecho. Mas é verdade. Você está envelhecendo. E junto com o envelhecimento vem uma série de nhacas, uma série de problemas, uma série de mazelas. São coisas da vida. Salomão, o sábio, foi o homem que observou as coisas da vida melhor do que ninguém. E ele observava, ele via. Algumas coisas incomodavam. Salomão era uma espécie de filósofo que observava a vida. Ele se incomodava com as formigas. Ele observava as formigas trabalhando. E ele foi tirando o exemplo dessas coisas. Até que ele chegou à conclusão, mas espera um pouquinho. Eu estou percebendo que, por exemplo, as coisas que acontecem debaixo do sol acontecem com todo mundo. Todo mundo é passivo de passar por uma dificuldade, um aperto, uma enfermidade, perder o emprego, se endividar e coisas dessa natureza. E saber disso é libertador. As suas demandas, os seus problemas não são sinal de que Deus te ama menos. Deus te ama igualmente. E Ele está, sim, cuidando de você. O fato dele permitir que você passe por algumas coisas não significa, em primeiro lugar, nem que Ele te abandonou, muito menos que Ele está te punindo gravemente, porque você é uma pessoa muito malvada. Não. Sim, pecado tem consequências, os nossos erros trazem consequências, mas o próprio Deus, que é o único que tem o poder de julgar, Ele não fica nos espizinhando a vida inteira por causa de erros cometidos, por causa de faltas cometidas, só porque ontem, nós não conseguimos vencer certa situação e fomos dominados por ela. Não, você voltou atrás? Voltei, pastor. Então esqueça! Não deixe o diabo usar essas coisas contra você. Não dê a ele autoridade contra a sua vida. Senhor, sabe aquele homem que o Senhor ama muito? Sei, está doente. Ok. E Jesus ainda faz uma coisa interessante. Ok. E fica quieto. Senhor, você não vai lá não? Não, agora eu estou ocupado. Eu não posso ir lá agora não. E fica mais 2 dias no lugar onde ele estava. E Lázaro vai piorando, piorando. Diga, piorando. Como é que pode? Jesus é o homem que o Senhor ama. Como é que o Senhor pode deixar a situação piorar? É o moço que o Senhor diz que ama. Meu amigo, a filosofia diz que a razão tem razões que nós desconhecemos, né? Eu mudo um pouco isso aí. Deus tem razões que nós desconhecemos. Deus tem razões para fazer coisas, para deixar de fazê-las e para permitir que elas aconteçam. São razões que nós não entendemos. Deus tem uma mente tão espetacular que não dá para Ele fazer o download do que está na mente dele para a nossa mente. Seria mais ou menos como comparar, pegar o que estava na mente do Einstein e colocar na mente de uma formiga, na cabecinha de uma formiga. É uma comparação esdrúxula, mais ou menos assim. Então, como nós não conseguimos conceber tudo que cabe na mente de Deus, o que Ele faz? Ele vai nos dando uma pitadinha por dia.
Ele vai nos dando uma porçãozinha do seu conhecimento, da sua sabedoria, um pouquinho de cada vez. E esse de cada vez, ele é tão de cada vez que vai levar a eternidade inteira. Porque ele é muito grande. E nós somos muito limitados. Quem está me entendendo nesta manhã? E esta grandeza é o nosso conforto. Eu descanso nele porque ele é grande. Ele é maior do que eu. Eu posso esperar nele. Eu posso descansar nele porque ele é o meu Deus. Digam glória a Deus. E aí versículo 5 ainda diz a mesma coisa. Diz, ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ou seja, não tem dúvida, está dito 2 vezes que ele amava os 3. E nem por isso ele correu para atender a necessidade que eles achavam que era urgente. Olhe para mim aqui. Há uma grande diferença entre aquilo que você acha que é urgente e aquilo que Deus entende que é urgente. Tem coisa que você jura, você troca um rim, porque você jura que é urgente. E Deus não dá a mínima, porque aquilo na verdade não tem nada de urgente. Aquilo é o seu ego, é a sua alma gritando, querendo, esperneando, querendo coisas. O que acontece com o pai quando uma criança cai no chão e esperneia querendo algo que o pai não quer dar? Ignora, é ou não é? Por quê? Porque a criança acha que é urgente, mas eu quero! O pai sai para lá, a mãe sai para lá. Isso quando não vê uma chineladinha, né, uma coisinha assim. Por quê? Porque a criança acha que é urgente. O pai, que sabe muito, muito mais, sabe que de urgente ali não tem nada. Aquilo é mãe, aquilo é birra, aquilo é coisa da alma, aquilo é coisa do ego. E aí o pai e a mãe largam de mão e aquilo vai passando. Aí 15 anos depois, se contar para aquela criança que ela esperneou porque ela queria um pirulito, né? A pessoa vai rir de vergonha ou chorar de vergonha. Por quê? Porque o nosso conceito de urgência é um conceito problemático, gente. O nosso conceito de urgência é um conceito errôneo. Nós não entendemos exatamente o que é urgente, ou o que é urgência. E Jesus fica tranquilo, mais 2 dias. Aí 2 dias depois, Jesus fala, ok, agora vamos lá. Vamos na casa de Lázaro, porque eu preciso acordá-lo. Ah, senhor, se ele está dormindo, está tudo bem. É porque melhorou, né? Se dormiu, porque melhorou. Não, ele está morto mesmo. A forma como Jesus enxerga as coisas e como ele planeja se exaltar em nós, exaltar o Pai em nós, glorificar-se em nós. Veja bem, nós temos um livro na Bíblia inteiro, que tem abençoado muita gente, que tem ajudado muita gente a passar por lutas e tribulações. E esse livro só existe porque o cara passou por uma magrela incrível. Chama-se Jó. Se Jó tivesse tido uma vida tranquila, como muitos ao longo da história, já tive pessoas que nascem, crescem e morrem, uma vida tranquila, sem grandes problemas. Tem muita gente assim. Se Jó tivesse sido mais um desse, nós teríamos 38 livros na Bíblia. Nós teríamos 65 livros na Bíblia. 38 no Velho Testamento e não 39. Nós estaríamos hoje com falta de um livro se Jó não tivesse passado por aquelas magrelas. E ele não só passou, como ele venceu. No final está lá escrito a história de Jó, o sofrimento de Jó e a vitória de Jó. No final do livro aparece Deus restituindo Jó de tudo que ele perdeu. Deus restituiu no final da história. Jó poderia entender naquele momento, tinha como a cabecinha de Jó entender naquele momento que milhões de pessoas seriam abençoadas pelo seu sofrimento ao longo das eras. Tinha como Jó entender aquilo? Não, mas Deus sabia. Deus sabia que você, ao passar um momento de luta, iria ler o livro de Jó e falar, meu Deus, quem sou eu que luta que nada? Luta é isso aqui, ó. A minha não é nada.
Pegar coronavírus não é nada de luta, não. Luta é perder 10 filhos numa paulada só. Nothing but E junto com os 10 filhos, perder a fazenda, perder o gado, perder os animais, perder a saúde. Tudo ao mesmo tempo. Aí é luta. Aí você pode vir e falar, pastor, estou numa luta. O que é? Ó, perdi todos os meus filhos, a casa pegou fogo, o carro explodiu. Aí sim eu vou falar, realmente você está na luta. Você está na luta. Mas fora isso, dá uma lidinha em Jó que você vai perceber que a sua luta não é nada. Paulo, que passou por muito mais do que nós, muito mais. Paulo foi preso várias vezes. Paulo foi açoitado. Uma vez ele foi açoitado a ponto de morrer. Estava em Listra. Ele morreu, tanto morreu que ele foi para o céu. Quando ele conta lá em Coríntios sobre o homem que foi ao céu, e ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis que não era possível falar, ele estava falando dele mesmo. Porque lá em Listra apedrejaram ele e deixaram ele como morto. Paulo foi rejeitado pela sua família, pelos da sua terra, todos. Aí no final da sua vida, já velho, envelhecido, aprisionado, Paulo fala assim, cheguei a uma conclusão. O que é, Paulo? A nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Leve momentânea. Como é que é, Paulo? Leve momentânea. Leve momentânea, Paulo, chibatado, aprisionado. Uma vez Paulo estava preso. Os romanos aperfeiçoaram duas coisas. Uma, a execução e o aprisionamento. Os romanos, eles executavam como ninguém. As execuções mais dolorosas da história vieram do Império Romano. Crucificação, por exemplo, é uma delas. Sabe o que é? A pessoa ser pregada numa cruz. E outra coisa, nem sempre era uma cruz bonitinha, erigida, como no caso de Jesus. Eles usavam muito tronco de árvores. Pegava a pessoa num tronco de árvore, chegava lá, pregava de qualquer maneira, todo torto no tronco de árvore, e largava lá até morrer. A outra coisa que os romanos aperfeiçoaram, você imagina o que é você ser aprisionado num lugar sabendo que você vai ter a morte mais cruel possível? A segunda coisa era o aprisionamento. Até os gregos, as pessoas eram lançadas em calabouços e ficavam lá. Não era nada bom, nada bonito. Mas os romanos desenvolveram uma outra técnica, aperfeiçoaram. Eles tinham uma barra de madeira, comprida assim, e dentro dessa barra de madeira tinha 4 buracos. Isso era de acordo com a periculosidade do indivíduo ou quanto eles queriam fazer o indivíduo sofrer. Tá? E eles pegavam e colocavam os 2 pés dentro das primeiras barras e os 2 braços na outra barra. Então a pessoa ficava sentada nessa posição aqui, com as pernas esticadas e os braços assim, por dias e dias. Sem poder fazer isso, sem poder esticar as pernas, se movimentar, ficava ali travado naquele tronco por dias e dias e dias. E era assim, provavelmente, que estava Paulo e Silas. E diz a palavra que por volta da meia-noite eles cantavam louvores. Como é que é? O que é? Oravam e cantavam louvores. Não tinha microfone Shure, não tinha instrumento, teclado, trompete, baixo, projeção, nada disso. Estavam lá travados. Provavelmente já o dia inteiro, com a musculatura toda travada. E aí eles começam a adorar a Deus, começam a cantar ao Senhor. Uramassuri cantarabás, adorando a Deus, louvando a Deus, à meia-noite. E aí, enquanto adoram e louvam a Deus, daqui a pouco diz o texto, um grande terremoto veio sobre a prisão. Terremoto sobre a prisão. É quando Deus sacode, achocalha as suas lutas, suas dificuldades, aquilo que te aprisiona, que te oprime. Deus vem dar uma sacudidela naquilo para provar que Ele é que manda. O poder está nas mãos de Deus, gente. Quando foi que nós esquecemos que o poder está nas mãos do nosso Deus? Digo amém, Jesus. Número 2.
Segunda verdade, amor e gratidão são as duas coisas que mais mexem com o Senhor. Amor e gratidão. Você quer mexer com Deus? Seja grato e seja amoroso. São as duas coisas que mexem com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Como que o Deus Todo-Poderoso, qual a maneira que o Deus Todo-Poderoso encontrou de provar o seu amor? Dando alguma coisa. E não só alguma coisa, mas dando o que ele tinha e tem de melhor. O seu Filho unigênito. Ele deu, essa é a prova de amor. Por isso que João está escrevendo, olha que coisa curiosa. O ato de Maria derramar o nardo nos pés de Jesus, enxugar com o cabelo, aconteceu depois da ressurreição de Lázaro. Por isso que Lázaro está no 11 e o ato dela está no 12. Mas como João está escrevendo isso cerca de 30 anos depois, ele está escrevendo o Evangelho algum tempo depois, então ele está escrevendo já no futuro, onde tudo já aconteceu. Então ele começa a contar a história de Lázaro e diz, by the way, esta é aquela. É aquela que deu o nardo puro, que quebrou o nardo e lançou nos pés de Jesus. É aquela! Aleluia! O que a mulher fez ficou tão marcado que 30 anos depois, João está escrevendo, aliás, dizem que mais, porque foi em torno de 68 para 70, me ajuda aí, 30 mais 70, dá 40 anos depois. 38 para 40 anos depois, João está escrevendo o texto e fala, e essa aqui é aquela, essa é aquela que fez isso, isso e isso. E nós temos dois casos na Bíblia, como eu li para você, de duas mulheres em circunstâncias bem diferentes. E eu quero chamar a sua atenção para isso. A primeira, a segunda história, que está em Lucas capítulo 7, versículo 38, conta uma história de gratidão. Gratidão. Uma mulher pecadora que não merecia nada. Uma mulher que não podia esperar outra coisa senão condenação, porque o pecado mata, é verdade. Pecado destrói. O pecado é uma espécie de vírus destruidor para o qual só há uma cura: o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus Cristo tem o poder de nos purificar de todo o pecado. Mas a boa notícia é que ele purifica mesmo. Olhem aqui para mim. Nunca, jamais permita que quem quer que seja, inclusive o diabo, te lance em face um pecado que você já confessou para Jesus. Não permita, ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder. E os que estão aqui, não façam o papel de secretário do diabo. Não trabalhe para o diabo, porque quem fica acusando o outro por erros do passado é o diabo. Então não faça esse papel para ele, porque quando o pecado é um troço terrível mesmo, é um vírus destruidor, mas ele é plenamente resolvido pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Uma vez que o sangue de Jesus nos alcança, acabou, acabou! Estamos redimidos para sempre para a glória do Senhor. E essa mulher veio, tadinha. O texto diz uma pecadora. A tradição diz que ela era uma adúltera. Mas o texto não diz exatamente isso. O texto diz que ela era uma pecadora. E ela veio, e ela se colocou diante do Senhor. E quando ela entrou na casa desse homem, que se havia sido convidado por Jesus, um fariseu, um religioso, e os fariseus, tinha dois sectos religiosos naquela época, os fariseus e os saduceus, os principais. Tinha os essênios, mas eles eram muito pequenos. Os fariseus eram os mais alinhados. Os mais alinhados. Roupa finíssima, sempre andavam alinhados, roupa de linho. Sempre bonitos, sempre barba muito bem aparadinha. Você vê na televisão esses judeus ortodoxos que aparecem na televisão com as barbas todas muito aparadinhas, tudo bonitinho. Aquilo ali é um modelo do fariseu do Novo Testamento, que acabou
ganhando uma conotação pejorativa. Quando fulano é um fariseu, isso aí virou pejorativo. Mas na época era uma expressão legítima, que descrevia um séquito religioso. Porque andavam na linha, bonito, sempre bacana, sempre dizendo a coisa certa. E esse homem convidou Jesus para ir na casa dele. Jesus chegou, entrou, sentou, e ele não fez nada, botou comida na mesa para comer, que não sei o que e tal. De repente entra essa mulher, invade a casa e entra essa mulher. E essa mulher entra, o que ela faz? Ela quebra o vaso, lança nos pés de Jesus e começa a chorar e derramar lágrimas nos pés de Jesus e enxugar com o cabelo. Ela não disse nada, ela não disse, Senhor, me perdoa, Senhor, eu me arrependo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque às vezes a pessoa chega a um ponto tal de indignidade, de sentimento de indignidade, que ela não sabe o que dizer para Deus. O que você vai dizer para Deus quando você está tomado por um sentimento de indignidade? Que você é indigno. Quem está entendendo, gente? Ela não disse nada, mas ela fez uma coisa. Uma coisa. Ela amou o Senhor. Ela chegou e expressou o seu amor pelo Senhor. Expressão de amor. E aí, o fariseu, ou raça do cão. Raça ruim, essa raça de fariseus. Porque simboliza hoje aquele religioso, falso religioso. É aquela pessoa que está pronta para apontar o dedo para o erro do outro. Aqui não tem, mas na França, meu filho. Pronto para dizer, você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez? Principalmente quando a gente acha que aquele erro específico eu não cometeria jamais. Que coisa absurda. Você viu o que fulano fez? Ok, e os muitos outros erros que você já fez? Quem não tem pecado? Aí ele olhou e falou assim, se esse fosse profeta mesmo, assim, resmungando no cantinho. Se fosse profeta, saberia quem é essa mulher. O que essa mulher anda apontando aí pela cidade? A fama dessa figura. Parecendo a mulher lá do poço de Jacó, né? Do capítulo 4, né? Jesus chega e olha para ela e pede de beber. E aí Jesus vai conversando normal. O senhor está falando comigo sendo judeu e eu samaritano? Sim, estou falando. Você pode me dar um pouquinho de água para beber? Não sei o que, o assunto vai desenvolver. E ela vai ali conversando. Quando os discípulos voltam da cidade e foram comprar comida, eles ficam atônitos. Meu Deus, o que o mestre está fazendo? Porque o mestre não estava só conversando com uma mulher. Ele estava conversando com uma mulher que já estava no quinto homem. E provavelmente o quinto já era marido de alguma outra. Porque Jesus fala, bem disseste que você já teve 4 maridos e o quinto não é seu. E esse quinto não te pertence. E numa sentada à beira do poço, Jesus transforma a vida daquela mulher. Transforma completamente a vida daquela mulher. E aquela mulher ganhou mais almas, porque ela ganhou a vila. Ela ganhou mais almas do que alguns dos apóstolos que andavam com Jesus, andaram com Jesus a vida toda. 3 anos e pouco. Ela, numa paulada só, ela foi lá na vila e arrastou a vila toda. Venham comigo que eu achei o Messias. E veio a vila inteira atrás dela. O texto termina de uma forma interessante, o capítulo 4 de João, que o pessoal da vila diz assim, não, antes nós te conhecemos por ouvi-la falar, mas agora nós estamos testificando que tu és o Messias. Jesus! Quando será que a igreja vai entender que Jesus vive numa outra vibe completamente diferente? Jesus é o ser mais incrível, mas ao mesmo tempo o camarada mais estranho que já pisou nessa terra. Jesus
os valores de Jesus eram diferentes. Diferentes. Olha o que ele fez com uma mulher adúltera, pega no ato. Não é que contaram. Alguém achou um e-mail, ou alguém tirou uma foto. Não, pegaram a mulher no ato. Talvez a mulher estava até enrolada no lençol ainda. Senhor, está aqui, ó, pegamos no ato. Aqui, ó. E agora, o que fazemos? Quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Aí ninguém consegue, todo mundo ali disfarçando, e o texto diz, os mais velhos foram largando as pedras primeiro. Que imagina, mais velho, quanta coisa não tem escondida. Aí Jesus falou, cadê os teus condenadores? Não, Senhor, todos se foram, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ok, até aí está tudo bem. Agora, Jesus chega para um fariseu que talvez nunca adulterou na vida, nunca fez coisas aparentemente escabrosas, e Jesus diz assim, você é hipócrita. Escriba e fariseu hipócrita. Porque vocês se posicionam nas praças com seus longos filatérios, suas roupas bonitas de linho, fazem orações longas só para serem vistos pelos homens. Vocês percorrem o mundo inteiro para transformar um prosélito, que é o convertido ao judaísmo. Um prosélito, mas depois que o converte, torna ele filho do inferno 2 vezes. Seus hipócritas! Jesus tratava os religiosos nesse nível. Porque a pior coisa que tem é um religioso hipócrita. Tem nada pior na vida. E essa mulher entra na casa de Simão, e Simão, tá aí, ó, tá vendo? Aí Jesus vai e fala assim, ok, deixa eu te contar uma história. Um homem tinha 2 devedores. Um devia 50 denários, né, e o outro 500 denários. Ele perdoou os 2. Qual dos 2 que o amaria mais? Eu acho que o que foi mais perdoado. Eu falei, então você mesmo deu a resposta, rapaz. Sabe o que acontece? Quando você não tem muito, quer dizer, quando você acha que não tem muita coisa para ser perdoado, você vai amar pouco. Quem que você acha que ama mais Jesus? Você ou um irmão que nós tivemos, um pastor que nós tivemos no nosso ministério, foi um dos copastores que eu tive lá no Brasil, que foi ex-traficante no Morro do Alemão, morreu assassinado com vários tiros. Morreu, já estava no inferno, inclusive. O testemunho dele é terrível. E ele só voltou porque ele tinha uma tia, profeta, mulher de Deus, que quando o menino nasceu, criado pela tia, quando esse menino nasceu, Deus falou com ela, esse menino nasceu para ser profeta. Deus falou com ela. O tempo passou, o menino desviou da igreja, se tornou traficante no Morro do Alemão. E qual é o final da vida de um traficante? Cravejado de bala. Acharam ele morto, o corpo jogado numa vala lá, cravejado de bala, levaram para o necrotério, preparar, a mulher ficou sabendo, correu para o hospital, falou assim, não enterra, não faça nada, não mexa no corpo dele, não faça nada. E ela era uma mulher de dinheiro, foi lá, ajeitou os advogados, arrumou os médicos, falou, não faça nada, coloca o corpo dele num lugar e só cuida do corpo dele. Você está ficando doida, mulher, o homem está morto, e o corpo já está cheirando mal, não faça nada, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo me disse que ele vai ser profeta. Você está ficando doida, dona fulano, o homem está morto. Está morto para você. E levaram aquele corpo para um lugar, para um quarto, não sei, colocaram lá, e ela pagou alguém. A sua função é só cuidar do corpo dele, limpa o corpo dele. E ela parou de comer, entrou num lugar lá, botou o joelho no chão e começou a orar, falar, se o Senhor não trouxer o meu sobrinho de volta, o meu sobrinho de volta, é porque a tua palavra não tem valor. O senhor lembra o que o senhor me falou há tantos anos atrás? Agora o corpo do meu sobrinho está lá no necrotério. E ninguém pode reverter isso senão o Senhor. Eu quero saber como é que vai ser. O que é que eu vou dizer daqui para frente a respeito da palavra do meu Deus? Isso não é história da carochinha, não. Esse moço foi pastor no meu ministério lá no Brasil. Ah, meu filho, você acha que sabe, conhece a fidelidade de Deus. Você pensa
que conhece a fidelidade de Deus. E aí ele conta a história dele, que ele chegou no inferno. E ele estava já no inferno em agonia, um lugar terrível. Descreve como um lugar tenebroso, terrível, em grande agonia. E de repente, no meio daquela agonia, vem um ser, pega ele, suspende ele no ar, abre uma tela na frente dele assim, e começa a passar a vida dele. Todos os crimes cometidos, foi passando tudo assim, naquela tela na frente dele. E ele foi olhando, ele desesperado, ele chorava, ele gritava, aquela agonia, passando tudo. Quando chegou no final, no momento da morte dele, que foi morto a tiros, o Senhor que estava com ele, que levantou, ele falou assim, o seu lugar, o que você merece é esse. Você merece ficar aqui por toda a eternidade. Mas tem um detalhe, aí voltou o filme, lá no começo. Aí quando chegou lá no começo, apareceu no telão, Deus dizendo para a tia dele, esse menino nasceu para ser profeta. E aí o Senhor virou para ele e falou assim, porque a minha palavra jamais cairá por terra. Eu estou te levando de volta, estou te dando mais uma chance. E dias depois de morto, todo furado o corpo, esse moço abre o olho lá no quarto, que o enfermeiro contratado pela tia para cuidar do corpo dele caiu para trás e quase morreu. Deus opera em outra vibe. Deus se move por regras diferentes das suas. Não pense que você já conhece a Deus. Deus trabalha diferente. Deus faz qualquer coisa pela tua alma. A tua alma é valiosa demais, Ele não abre mão dela. Por que Jesus jogaria aquela mulher no lixo? Fala, não, Simão, você está achando o quê? Eu entrei na sua casa, você não me deu óleo para ungir a minha cabeça, que era um hábito da época. Hoje em dia tem uma série de coisas aí, creme para isso, creme. Naquela época não tinha nada disso, era óleo de oliva, azeite de oliva. Você não me deu azeite para ungir a minha cabeça, você não lavou os meus pés, você não me deu ósculo, beijo de boas-vindas na bochecha, na testa. Fala, essa mulher me beija os pés sem parar, essa mulher está me ungindo com nardo puro. E essa mulher fez o que você não fez. Jesus diz, não toque nela. E aí quando Simão fala que é o que deve mais, que vai amar mais, Jesus falou, então é por isso que ela está fazendo isso. Porque ela está sendo muito perdoada, o perdão dela é muito maior. Tem alguém me ouvindo aqui, Jesus? Essa é a história de Lucas 7, quando chega em João, que é a referência do amor. Quando chega em João 12, nós temos a referência da gratidão. Por isso que eu estou dizendo, amor e gratidão são as duas coisas que mais mexem com o Senhor. Coisa triste é gente ingrata. Coisa triste. Nada machuca mais do que ingratidão. Estende a mão para a pessoa, faz, cuida dela, ajuda nisso ou naquilo, e de repente aquela pessoa não dá a mínima, ou ainda te dá uma punhalada pelas costas se você bobear. Ingratidão é uma das coisas mais terríveis, e o pai da ingratidão não é outro senão Lúcifer, Satanás. É o pai da ingratidão. Depois de ter sido criado com requinte de perfeição, belo, poderoso, e o selo da perfeição no céu, ele foi lá e ingratamente traiu o Senhor. Por isso que ingratidão mexe tanto com Deus. Agora, gratidão mexe num bom sentido. Por que o texto de Maria fazendo isso está no capítulo 12? Porque ela estava tão grata por Jesus ter ressuscitado o seu irmão, que ela falou, quer saber? É hoje que eu vou quebrar esse alabastro. Quanto é que você ganha por dia? Multiplica por 300. Você acha que você já deu oferta? Não, eu já dei muita oferta para o Senhor.
Multiplica o seu dia de trabalho por 300 e pergunta para você mesmo se algum dia você já deu para Deus isso. Algo que vale 1 ano de trabalho seu. 1 ano. A sua poupança de vida, o que você guardou para a sua velhice, você vem e lança aos pés do Senhor. É isso que ela está fazendo. Por quê? Porque nem 2 anos, 5, 10 anos de trabalho dela traria o seu irmão de volta. E Jesus agora chega lá, tranquilo, na maior tranquilidade, Jesus chega e traz Lázaro de volta à vida. Entrega nas mãos das irmãs, está aqui para vocês. Mais uns anos aí para vocês poderem viver juntos. Tem alguém grato nesta manhã, Senhor? Terceiro lugar, saber que Jesus pode tudo faz uma grande diferença. Olha o que acontece no verso 22. No verso 22, Marta vira para o Senhor e diz assim, mas também, verso 21 diz, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo, olha, se o Senhor estivesse aqui, teria nos poupado disso aqui, ele não teria morrido. Mas, em contrapartida, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Diga, Jesus, mais poderoso do que qualquer enfermidade, do que qualquer problema, qualquer dificuldade. Jesus pode tudo. Saber que Jesus pode tudo faz uma grande diferença. Por quê, pastor? Porque na hora da luta, meu amigo, na hora da prova, do aperto, aquelas coisas que a vida nos reserva, como disse Salomão, que vem sobre os bons e sobre os maus. Qual é a diferença? Então, pastor, não estou entendendo. Quer dizer que tudo pode acontecer com qualquer pessoa? Exato, de acordo com Salomão, qualquer pessoa pode passar por qualquer tipo de problema. Todo mundo. Aqui ninguém pegou coronavírus, graças a Deus, até hoje. Nessa igreja não aconteceu um caso ainda. Mas é porque nós somos melhores? Não, é porque não pegamos. Estamos sendo cuidadosos, Deus nos guardou certamente. Mas e se acontecer, como aconteceu na nossa primeira igreja do pastor Diego lá, metade da igreja num culto. O pessoal fica aí brincando sem máscara, não leva a sério, mas olha o que aconteceu lá, metade num culto, metade foi contaminada. Metade da igreja foi contaminada em um culto. De repente termina o culto, aí vem a semana, começam passando mal. Não sei o que é, pastor, estou passando mal, pastor, estou passando mal. E aí, só que o Diego também já estava passando mal. Aí ele, a mulher, os 2 filhos, e todo mundo, inclusive o irmão da igreja com 80 anos. 80 e poucos anos, cadê as andas? 80 e poucos anos. 80 anos, eu acho. Que era a maior preocupação, porque os mais idosos, né? Os mais idosos sofrem mais. Razão para o Tony e o Cris não ficar muito, né, de bobeira sem máscara. ...80 anos. Só que ele, não sei por que cargas d'água, foi assintomático. Todo mundo gemendo, não sei o quê. Ele ainda brincava no grupo da igreja. Gente, eu achei que esse coronavírus era mais violento. Isso não vale nada, não. Esse coronavírus não é de nada, não. Porque ele não teve sintoma nenhum. Só uma besteirinha, uma coriza, uma coisa assim, mas nada assim. 80 e todo mundo preocupado. Meu Deus, o irmão argentino. O nome dele é argentino. O irmão argentino, que passaram os 14 dias, tranquilo. Aconteceu. Você está entendendo? Você não foi contaminado, glória a Deus, e não será em nome de Jesus. Mas não é porque você é especial. Não é porque Deus te ama mais do que o outro. Não é nada disso. Então, quando vem a hora da luta, da dor, da dificuldade, e agora? Saber que Ele pode tudo faz uma diferença imensa. Você fala, eu descanso no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Há uma razão para Ele ter permitido o que permitiu. Diga comigo, Deus pode todas as coisas. A quarta verdade é que Jesus é o único caminho para se viver eternamente. Olha que coisa linda, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não está falando de não morrer fisicamente. Esse corpo aqui não tem futuro, gente.
Não tem futuro. Nós estamos envelhecendo, estamos perdendo coisas. Cada dia que passa a gente perde massa muscular, perde saúde, perde cabelo. Mostrar uma foto de vocês, minha aí, há 30 anos atrás, vocês vão ficar de boca aberta. Eu tinha uma cabeleira bonita, eu penteava para trás assim, passava brilhantina. Parecido com você assim. Eu era vaidoso, eu penteava assim e tal. E o meu cabelo é fininho, né? Muito fininho. Penteava assim, dava aquele jeito assim, passava aquela coisa assim, pá. Tinha dia que eu jogava pro lado assim, irmão, pá. Nada disso me pertence mais. Porque o tempo está passando. Quantos aqui sabem que o tempo está passando, gente? O tempo está passando. A única pessoa que não piora com o tempo é minha mulher. Está cada vez mais linda. O tempo vai passando, ela está mais linda. Fora o restante, todo mundo envelhece. Eu tenho que, né? Então, o que isso significa? Já que não tem a ver com esse corpo aqui, que não tem futuro. Né? A única solução para esse corpo é a glorificação no arrebatamento. Quantos querem ser arrebatados? Quantos querem ficar para a grande tribulação? Ninguém? Então você vai ser arrebatado. Ou seja, o corpo vai ser glorificado, porque Jesus, escute bem, olha isso. Qual é a diferença, então, já que coisas boas e más acontecem com todos? A diferença é que você sabe que a sua recompensa final, a sua recompensa real, não é aqui na Terra. Não é nessa vida. A vida passa. O senhor está com quantos anos? 65. Então, pergunta para ele se ele viu passar a vida. 65, eu estou com 56. A gente estava conversando esses dias, né, quando eu tinha 14, 15 anos, eu pensava assim, meu Deus, 40, um dia eu vou ter 40 anos, eu pensava. 45, meu Deus, como eu vou estar velho. Eu pensava lá com meus 14, 15. Estou com 56, estou me achando um garoto. Ou seja, o tempo passa muito rápido, não vale a pena estragar a nossa eternidade por coisas humanas e coisas presentes. Quantos estão entendendo? Amém. E por fim, esse é o 4, né? 5, trazer vida é função de Jesus, mas remover a pedra é responsabilidade nossa. Jesus chega na beira do túmulo de Lázaro e fala assim, tirai a pedra. Ô senhor, o senhor que tem o controle sobre a gravidade, que o senhor anda sobre a água e tudo, o senhor não pode fazer essa pedra flutuar para a esquerda? Não, vai lá e tire a pedra. A pedra representa aquelas coisas do dia a dia sobre as quais nós temos controle. Olhem para mim aqui, eu vou terminar já, mas escute isso. Há coisas no nosso dia a dia sobre as quais nós temos o controle. E essas coisas Deus não vai fazer por nós. Pastor, mas você não tem ideia do peso da pedra que está bloqueando aqui o meu caminho. Pode ser pesada, mas está sob o seu controle. Há coisas que você tem que deixar de fazer, há coisas que você tem que fazer, há coisas que você tem que tomar iniciativa. Você não pode permitir que certas coisas que estão sob o seu alcance atravanquem o milagre de Deus na sua vida. Às vezes Deus está querendo te abençoar financeiramente, mas tem a pedra da preguiça na frente. Às vezes Deus está querendo te abençoar em outras áreas, mas você não permite, porque você não faz a sua parte. Quantos estão entendendo? Hã? Olha lá. Aí Jesus chega na frente da cova, olhem para mim aqui. Jesus chega na frente da cova e diz assim, tira a pedra. O Senhor já cheira mal. Engraçado que em nenhum momento eles dizem, Senhor, mas essa pedra, você já viu o peso dessa pedra? Não. Eles falam, Senhor, já cheira mal. Porque o foco deles estava no problema que estava dentro, atrás da pedra. O problema estava atrás da pedra. Eles sabiam. Não, remover essa pedra é fácil. Talvez precise de uns 10 homens, mas a gente consegue remover a pedra.
Mas atrás dessa pedra tem um problema que a gente não consegue resolver. Esse você pode confiar no Senhor. O problema que está atrás da pedra, que você não consegue resolver, deixa nas mãos de Jesus. Amém? Talvez o problema atrás da pedra é um marido problemático, uma esposa problemática, um casamento que não foi. Talvez seja uma questão financeira, talvez uma dívida, eu não sei. Atrás da pedra tem um problema que só Jesus resolve. Confia nele. Mas ele está pedindo para você fazer a sua parte, que é remover a pedra. Você tem que dar um passo para Deus e ele dará um passo na sua direção. Digam graças a Deus. E eu termino com isso. Jesus pode soprar vida no que quer que esteja morto. Repita aquilo ali para mim. Você sabe por que Jesus mandou tirar a pedra? Ele podia gritar, Lázaro, sai para fora, primeiro, e mandar tirar a pedra depois? Sim ou não? Podia. Você sabe por que ele mandou tirar a pedra? Eu tive esse sentimento ontem, estudando esse texto. Porque com a pedra fora do caminho, o seu sopro, o seu hálito de vida, não encontraria obstáculo para chegar até Lázaro. Porque Jesus não estava lá longe, não, ele estava ali na entrada da caverna. E aí o texto diz que com grande voz, ele grita, Lázaro, sai para fora. Por que na pandemia do coronavírus tem que ficar 6 pés de distância? Que agora eles descobriram que 6 pés não é nem o suficiente. Eles estão descobrindo agora. Estava lendo esse artigo esses dias atrás. Que o ideal seria entre 8 a 10 pés. Porque eles descobriram que o vírus fica no ar por um período. Pequeno, mas fica. Então, 6 pés, se eu estiver infectado, eu estou a 6 pés dele aqui, aparentemente está seguro. Porque talvez a minha saliva não chegue lá. Mas o vírus fica em suspenso por um período. E esse vírus pode chegar lá pelo ar. A descoberta agora é essa. Em outras palavras, quando eu falo aqui, eu estou impulsionando a minha voz, as ondas da minha voz. Estão sendo impulsionadas até você. Então, quando Deus criou Adão, era um boneco de barro. Não era nada, era um boneco de barro. Tudo bem que era um boneco muito chique, porque foi feito pelo próprio Deus. Era uma super escultura, mas era um boneco de barro. Até que ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Jesus está usando o mesmo método. Lázaro, sai para fora! Aquilo dentro da caverna. E aquilo que estava morto, vem à vida. Talvez, fique de pé. Escute bem. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de um novo fôlego de vida. O que é que precisa de um novo fôlego de vida em você nesta manhã? Está vendo esse nome ali que flui do teclado? Esse nome é poderoso para soprar vida novamente naquela área que você tanto precisa. Vou pedir para você levantar a mão. Falta 3 minutos para dar o nosso horário, mas aguente comigo mais uns minutinhos. Levante a sua mão, eu vou orar por você em seguida, mas por um momento, diga esse nome em adoração a Ele e deixe que a vida entre. Ele vai soprar vida em você agora. Yeshua. Cante, adore a Deus. Mais forte um pouco, abre a sua boca.
Senhor, nesta manhã, eu declaro o cumprimento desta palavra sobre a vida dessas famílias aqui presentes. Eu declaro vida sobre o que quer que esteja morto na vida deste irmão, desta irmã, nesta casa, Senhor. O que quer que precise reviver, sopra agora, Senhor, o teu hálito de vida e traga restauração sobre os que estão presentes, sobre os que nos assistem agora online. Sejam alcançados onde vocês estão, pelo poder do nome de Jesus. Pai, suscita em nós gratidão e amor, para podermos usufruir do melhor que o Senhor tem. O Senhor tem coisas boas e maravilhosas para o teu povo, e nós nos apropriamos de todas elas. Vem sobre nós nesta casa, tome para si este lugar, tome para si esta cidade, Senhor, que este lugar seja o descanso dos teus pés, para que possamos te adorar prostrados diante da tua face, sempre, todo tempo, todo momento, no nome de Jesus Cristo.